Para falar sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT recebe agora a Kátia Rubio, que é professora da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora de estudos olímpicos. Olá, professora Kátia, prazer falar contigo. Olá, prazer estar aqui com vocês também, tratando de um tema tão importante. Pois é, Kátia, um tema tão importante. O complexo esportivo do Ibirapuera é um histórico na cidade de São Paulo, porque lá abriga o ginásio do Ibirapuera, a pista de atletismo, um complexo aquático e vários ginásios no entorno. É importante porque nele tem a iniciação esportiva para várias crianças e adolescentes, não só da capital, mas do estado inteiro. E agora está na iminência de ser privatizado e ser entregue à iniciativa privada. Kátia, eu queria que você falasse para a gente da importância de todo esse complexo para o esporte em São Paulo e também para o Brasil, né? Porque muitos atletas de ponta do Brasil passaram pelo complexo esportivo do Ibirapuera. Sim. Bom, é importante entender que esse complexo, ele não é apenas uma área de competição. Ele é o nome já diz, né? Ele é um complexo porque ele envolve um ginásio poliesportivo, ele envolve um conjunto aquático com piscinas de natação e saltos ornamentais e uma pista de atletismo. Então, em que outro lugar da cidade se tem algo deste porte que seja público? Não é? Não existe. Então, o que nós temos um conjunto construído por um arquiteto referência em arquitetura esportiva. Ele também havia sido atleta olímpico, né, que é o Ícaro de Castro Melo. Então, ele, talvez por ter sido atleta, tenha se esmerado tanto em se especializar em obras voltadas para essa finalidade. E nós temos inúmeras gerações de atletas que depois vieram a se tornar olímpico, que passaram por essas instalações. Então, se a gente considera que a vida não é feita apenas de coisas concretas e materiais, mas dessa imaterialidade que é a memória, o Ibirapuera guarda a história e a memória dos atletas olímpicos brasileiros. Ô, Kátia, e é exatamente sobre essa identificação, essa memória que os atletas e também os paulistanos têm com o ginásio do Ibirapuera, que eu gostaria que você comentasse aqui agora. Você acredita que essa decisão do município, do estado, é um descaso com a história do esporte brasileiro? Eu não tenho dúvida, não é? Porque é muito interessante a gente pensar que atletas como Joaquim Cruz, André Domingos, Aurélio Miguel, Thiago Camilo, Ricardo Prado, né, são parte da história do esporte. E é muito interessante que quando a gente pergunta para as novas gerações por que é que eles querem ser atletas, é certamente referenciado em alguma memória de atleta do passado que fez despertar nas novas gerações esse desejo. Não é? Então, é sempre muito importante a gente lembrar que um atleta, para chegar a ser olímpico, ele precisa entre 8 e 12 mil horas de treinamento. Né? Então, tempo, é vida que corre nas veias de quem faz esse tipo de projeto. Ou seja, atleta não se compra em shopping center. E se houvessem poucos centros de compra na cidade, é compreensível que se queira uma área tão nobre como a do Ibirapuera para fazer mais um. Mas, nesse caso em específico, é um assalto, né? É um roubo da população de São Paulo de um espaço que é público. E se vocês observarem o projeto como ele hoje está, ele tem o formato de um vaso sanitário. E não é à toa que ele está sendo chamado de privadão. Agora, Kátia, ex-atletas de ponta, inclusive com passagens por Olimpíadas, como Joaquim Cruz, campeão olímpico em Los Angeles em 84, Ana Moser, jogadora de vôlei, capitã da seleção brasileira, vice-campeã mundial, aqui mesmo no ginásio do Ibirapuera,
outros atletas de outras modalidades do judô, da ginástica olímpica, do basquete, estão se mobilizando aí para que, de fato, o Complexo do Ibirapuera não seja dado à iniciativa privada. Eu queria que você falasse para a gente mais sobre tudo isso, né? Sobre não só essa importância, mas ele como um vetor de responsabilidade social, que é tirar crianças a iniciação esportiva e também levando aí, quem sabe, para ser um futuro atleta olímpico, como Joaquim Cruz, Ana Moser, enfim, tantos outros que passaram pelo complexo. É muito interessante ver essa mobilização num ano como este, né? 2020 traz consigo a marca da pandemia, do isolamento físico, né? desse distanciamento social, mas também a gente observa no mundo o engajamento de atletas, por exemplo, nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd. Nessa última semana, os atletas do futebol que se retiram de campo diante de uma atitude racista de um árbitro, ou seja, são os atletas emprestando a sua imagem, a sua referência para a sociedade em prol de uma causa fundamental. O Ibirapuera não é um espaço apenas de competição. O Ibirapuera é um complexo que abriga projetos sociais, que abriga residência de atletas, que abriga a oferta de atividade física e esportiva para a população, ou seja, é um bem público. E como tal, ele deveria ser tratado. E não uma moeda de troca, sabe-se lá o que em troca deste grande patrimônio da cidade num ano como esse, né? Então, a luta dos atletas pelo complexo do Ibirapuera é mais do que simplesmente defender o interesse próprio. Os atletas estão engajados numa causa que é essencialmente social. Nós queremos, sim, um ginásio do Ibirapuera que é histórico, que carrega a memória do esporte brasileiro, mas a gente quer um ginásio digno. Nós não queremos alguma coisa sucateada como deixaram, abandonada como deixaram, para que fosse desvalorizado e agora vendido como alguma coisa deficitária. Patrimônio público não gera lucro, patrimônio público não tem déficit, porque ele serve à população. E é assim que o ginásio complexo do Ibirapuera deve ser tratado. Ô, Kátia, o governo ele alega que a privatização do ginásio do Ibirapuera é necessária porque traz um déficit de 10 milhões de reais no caixa, né? E por isso, então, aí faz-se necessário aí você entregar o equipamento para a iniciativa privada, né? Partindo dessa lógica, você acredita que São Paulo ela passa a ser governada sobre a lógica do lucro, do dinheiro? Tanto faz o que esses equipamentos significam na vida dos atletas, na vida da sociedade, na vida do jovem que sonha, né, em ser em praticar esporte de uma forma profissional. É isso que a gente está vendo em São Paulo? Sim, é um desmonte da coisa pública, não é? Então, em audiência realizada ao longo desta semana, são observadas várias falhas no processo, no ritual dessa licitação, né? Então, começa que o Condefat não aceitou discutir esse complexo como um patrimônio importante para a memória da cidade, né, e do Estado. Depois observa-se que o Estado coloca à venda um equipamento público que está assentado sobre um terreno que é municipal. E o município não foi consultado sobre essa licitação. Então, por isso, na sexta-feira à tarde, algumas entidades esportivas e acompanhado de vereadores e deputados entrou com uma representação no Ministério Público contra esse processo, não é? Porque, ao que tudo indica, o processo foi concluído de forma ilegal. Agora, Kátia, você falou de tudo isso, né? O que representa e o que está acontecendo.
O que está sendo feito efetivamente no meio, por exemplo? Você é professora da USP, no meio esportivo e pesquisadora olímpica. O que além dessas audiências públicas, está sendo feito para se preservar, de fato, aí, o complexo do Ibirapuera e não deixar que ele seja entregue à iniciativa privada? Considerando a rapidez com que esse processo aconteceu, as pessoas do meio esportivo foram pegas um pouco de surpresa, mas rapidamente elas se mobilizaram. Então, o Grupo Esporte pela Democracia encampou esse projeto, começou uma grande mobilização, diferentes grupos de atletas e de federações esportivas começaram a se mobilizar. Nessa última semana, o Comitê Olímpico do Brasil e a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil também se manifestaram. Enfim, há uma grande mobilização por parte das instituições esportivas e dos atletas. Então, domingo passado foi dado um abraço no Ibirapuera, mostrando que mesmo durante a pandemia, as pessoas se expuseram dispostas a defender aquilo que é considerado importante para o esporte. E uma grande contribuição são as federações e confederações mostrando, diferentemente daquilo que havia sido dito inicialmente, que as federações eram favoráveis à privatização, elas vêm a público dizer assim, não somos não. E tanto não somos que estão aqui os documentos, cartas, ofícios, mostrando que somos contrários. E essa representação que entrou no Ministério Público nessa última sexta-feira, assinada por entidades, tanto da sociedade civil como entidades esportivas. Agora, Kátia, quando a gente fala sobre essas ilegalidades nesse processo, faltou, na sua opinião, mais transparência também ao longo de todo esse percurso? Você acredita que o sistema judiciário também pode colaborar de alguma forma para que isso não ocorra, essa privatização não seja concretizada? Qual que é a avaliação que você faz? Como eu disse, como foi tudo muito rápido, não se percebia no princípio uma agilidade em relação a isso, mas nessas 2 últimas semanas, tanto vereadores como deputados começaram a se mobilizar, vereador Suplicy, a bancada feminista do PSOL na Câmara na Assembleia Legislativa, a Associação do Direito urbano, se eu não me engano, enfim, advogados, juristas, promotores também abraçaram essa causa e agora constroem todos os argumentos e as ferramentas necessárias para entrar de vez nesse jogo e entrar no jogo para virar e ganhar. Não é simplesmente para competir, mas esse é um jogo para se virar e ganhar. Agora, Kátia, você falou inclusive aí da mobilização por parte de algumas confederações e federações. Se não me falha a memória, a Federação Paulista de Vôlei ela é sediada lá, inclusive, no Complexo Esportivo do Ibirapuera. E a Federação Paulista de Vôlei é uma importante federação no país, com um dos campeonatos regionais mais fortes do país. O que a Federação Paulista de Vôlei fala sobre isso? Você tem alguma informação nesse tocante? Não tenho informação sobre a Federação Paulista, mas nessa audiência que aconteceu na última sexta-feira, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo estava lá, a Federação de Natação, de Desportos Aquáticos, também apoia essa manifestação, a Esgrima apoia essa manifestação, enfim, importantes federações e confederações de esporte no Brasil, inclusive o Comitê Olímpico do Brasil, se manifestaram contrários a essa determinação. Você falou, inclusive, Kátia, da mobilização por parte de alguns parlamentares, né?
Eu sei que tem uma mobilização muito forte por conta de parlamentares na Assembleia Legislativa de São Paulo, dos deputados estaduais. Inclusive, o deputado Luiz Fernando Teixeira, ligado ao esporte, deu entrevista aqui na Rádio Brasil Atual, deu entrevista também aqui na TVT, falando da importância e dessa mobilização dos parlamentares na Assembleia Legislativa para se manter o complexo de pé e funcionando. Você acha que o caminho também é por aí, todos os parlamentares, não só estaduais como municipais, para pressionar o governo do estado para se manter o complexo funcionando? Certamente. O deputado Nabil Boudouik também participando disso ativamente, o vereador Eduardo Suplicy também participando ativamente, ou seja, é uma questão que é sensível a todos os âmbitos da sociedade, aos três poderes, e não vai ser fácil passar por cima de uma mobilização como essa. Hoje, o abaixo-assinado já contra a privatização já conta com mais de 80 mil assinaturas, e esse número não para de crescer à medida que os meios de comunicação dão visibilidade ao tema, mostram a importância desse complexo não só para a cidade, mas para o país como um todo. O complexo do Ibirapuera é uma referência para o país, ele precisa ser cuidado para ser usado como deve ser, e ele precisa ser preservado pela sua importância histórica. Ô, Kátia, o que você diria para os jovens que sonham com o ginásio do Ibirapuera, que têm desejo de treinar, de se profissionalizar lá? Qual a mensagem que você daria para essas pessoas agora? Que é importante compreender a importância de um espaço público como aquele para as gerações atuais e futuras. É preciso cuidar da coisa pública, é preciso preservar aquilo que é um direito do cidadão. E espaço público não foi feito para gerar lucro. O espaço público foi feito para atender às necessidades de cidadãos que pagam impostos para manter a cidade, que pagam impostos para manter os funcionários que cuidam dos espaços públicos. Então, alegar um déficit de um equipamento público é leviano, porque aquilo não é um ginásio privado gerado para dar lucro. Não é? Então, que se engajem, que essa geração que pretende ser atleta, que se engaje nessa luta em defesa do Ibirapuera, para que vocês também possam um dia sentir o gosto de pisar numa pista de atletismo, de dar uma largada numa piscina como aquela, ou fazer parte da história de um ginásio como o Ibirapuera, que assistiu times como o de basquete masculino campeão do mundo brasileiro, com atletas maravilhosos como Vlamir Marques, como Mauri, como Rosa Branca, ou como as gerações do vôlei mais atuais, que ganharam títulos naquele ginásio e, mais do que tudo, fizeram o voleibol, o handebol serem a potência que hoje são. Nenhum atleta se constrói da noite para o dia. Nenhuma modalidade esportiva se firma num país como o nosso sem tempo. Então, é preciso preservar aquilo que é patrimônio público e nós temos que nos envolver nessa causa. Kátia, você lembrou muito bem, né, dos esportistas e conquistas recentes lá. O time masculino de vôlei, a seleção brasileira, foi campeão da Liga Mundial aqui no ginásio do Ibirapuera. A seleção feminina de vôlei foi vice-campeã mundial. E você traz tudo isso para a gente nesses momentos atuais, das conquistas atuais. Mas você lembrou muito bem das conquistas dos atletas lá de trás, né, do basquete, do handebol. Mas, enfim, eu queria falar contigo agora sobre a questão da preservação, porque o Ibirapuera já vinha necessitando de reforma há um bom tempo, não só o ginásio,
como a própria pista que sediou o Troféu Brasil de Atletismo e o complexo aquático. Você acha que foi meio que proposital deixar indo sem reforma, deixar sem nenhuma preservação, para depois chegar e falar assim, olha, não tem utilidade, vamos privatizar, é a solução? Essa é uma prática que a gente tem visto com frequência, não é? Então, é mais ou menos como uma pessoa que vai ficando velha e quando ela tem uma doença, você fala assim, não tem mais o que fazer, né? Então, acende uma vela, reza e espera a morte chegar. Então, a impressão que dá com os equipamentos públicos hoje é esse, né? Então, abandona, deixa deteriorar a ponto de ter que ser, de precisar de intervenções radicais, e aí, assim, sugere a demolição, mas mais do que tudo, vende-se a preço muito baixo. Quais os interesses de quem vende um equipamento público a esse preço? É preciso entender qual é esse processo, não é? Qualquer governante formado para cuidar da coisa pública entende qual é o esforço que se faz para se manter um equipamento, ainda mais com o uso tão intenso como é aquele. É preciso de cuidado, é preciso de manutenção, mas parece que os governantes atuais estão um pouco preocupados com isso. Maravilha. Kátia, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui na TVT e também nossos ouvintes na Rádio Brasil Atual. Espero que, de fato, a mobilização dos atletas, ex-atletas e da sociedade civil possa impedir com que o complexo do Ibirapuera seja entregue à iniciativa privada. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço. Tchau, obrigada. Até uma próxima.